E para a nossa terceira semana, nós vamos falar sobre a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Relato bíblico em Mateus 8, do 23 ao 27. E nós vamos aprender: Jesus tem poder para controlar a natureza, os fenômenos da natureza sempre vão acontecer e a variedade de meios de transportes aquáticos. Eu quero começar indicando para vocês um livro, A Tempestade que Parou. É um livro que fala sobre esse relato bíblico, tá? Uma narrativa sobre o episódio em que Jesus acalma a tempestade, mas é numa perspectiva super criativa, tá? As crianças vão amar. Se você puder adquirir, vai ser um ótimo investimento, tá? Pra você e pra sua criança. Então, é um livro bem legal. A gente vai usar esse livro nessa semana desse devocional, porque, gente, os devocionais que eu compartilho aqui com você, já falei, né? São os devocionais que eu faço com as minhas crianças. E à medida que a gente vai fazendo, eu vou compartilhando com vocês. Nós já trabalhamos anteriormente esse episódio da Bíblia, não com essa perspectiva que estava aqui, mas que o livro chegou e eles queriam ouvir a história, então eu acabei trabalhando assim, não tão profundo como a gente está trabalhando agora, mas já trabalhei com eles um pouco dessa história. E como nós já sabemos, a Bíblia é inesgotável, nós podemos trabalhar repetidas vezes para ensinar os mesmos princípios, trabalhar as mesmas histórias, e podemos também usar os mesmos textos bíblicos para trabalhar princípios diferentes e valores diferentes, né? Que a gente, com o mesmo texto bíblico, muitas vezes dá pra gente abordar diversas coisas distintas, mas se tratando de crianças, e ainda mais crianças tão pequenas, a gente prefere trabalhar um princípio ou um valor por vez, para que aquilo fique bem fixado na cabecinha deles. Então, esse é um livro bem bacana, que vale a pena adquirir. E aí vamos para o roteiro da semana. Então, no primeiro dia a gente vai fazer a contação de história e explicar para sua criança mais ou menos o que é uma tempestade, que é uma chuva muito assustadoramente forte, tá? Os dias 2 e 3, a propósito, a gente fazer atividades artesanais. Então, a gente vai fazer vários barquinhos. Eu tirei da internet algumas sugestões que eu coloquei no PDF para você dar uma olhada. Então, a gente tem barquinho de papel, barquinho com garrafa PET, barquinho com caixa de ovo, barquinho de dobradura. Ai, na minha casa não tem nada disso, eu não tenho cola quente, eu não tenho fita adesiva, eu não tenho nada que possa usar para fazer isso aí. Então, você faz dobradura, tá? Faz dobradura de diferentes tamanhos, pede a criança para colorir a folha antes, depois bota os barquinhos de papel para navegar numa bacia, é muito legal. Então, o que deve acontecer nesses dias 2 e 3, né? A gente vai brincar com a nossa criança. Então, você vai dentro da sua possibilidade. E se você me diz assim, olha, o meu filho, ele tem barcos de brinquedo, porque eu já comprei barcos de plástico, né? E barcos, não apenas barcos, mas tudo aquilo que navega. Então, tu pode fazer jangada, navio. Meu filho já tem esses brinquedos porque nós já compramos. Você pode brincar com eles, mas é interessante também esse momento do criar. Então, nem que seja a dobradura, se você não tiver disponibilidade de tempo, né? E nem muitas habilidades para se aventurar a fazer uma coisa mais artesanal, você vai pelo menos trabalhar com a dobradura e ter esse momento de criação junto com a sua criança. E durante esses 2 dias, a meta é essa: criar os barquinhos e brincar com eles. Enquanto brinca, você já sabe, né? Enquanto você está brincando, você vai dando pinceladas das verdades, do princípio espiritual que a gente está trabalhando naquela semana. Então, você está brincando e dizendo: era num barco que os discípulos estavam, quando o mar ficou agitado, quando a tempestade veio. Jesus estava dormindo no barco, mas aí os discípulos acordaram ele, e ele foi com todo o poder e mandou tudo acalmar. Então, a gente vai brincando e ensinando simultaneamente. No dia 4, a minha sugestão para você é construir algo que depois, se você desejar, pode ficar permanente no quarto da sua criança, que é o mural, para identificar como tá o tempo naquele dia, né? A gente geralmente fala clima, mas você sabe a diferença, que clima é algo estático, que não muda, e o tempo é aquilo que vai variando diariamente. Por isso que é a previsão do tempo e não a previsão do clima, né? Que a gente tem os climas lá, é tropical, é subtropical, meu Deus, é tropical, é subtropical, é semiárido, mas a gente tem aqui a previsão do tempo. Então, você pode fazer
o mural do tempo, que ali você coloca um sol para dizer que o dia está ensolarado, pode colocar sol e nuvem para tá nublado, umas gotinhas de chuva quando tá só chovendo, e na tempestade bota uns raiozinhos assim, e a criança marca qual é o dia. Tem vários modelos. Tem uns que você só imprime as fichas, manda plastificar, ou então você mesmo plastifica em casa usando fita adesiva ou papel contact, e a criança pega a ficha daquele dia e coloca, prende ali no seu mural. Tem uns que você faz tudo e faz tipo um relógio, a criança direciona o ponteiro para como tá o clima naquele dia. Também tem sugestão aqui, tá, gente? Algumas fotos você faz de acordo com a sua possibilidade de espaço, de tempo e de material. E se você quiser, depois é o que pode ficar fixo no quarto das suas crianças. Eu vou fazer para deixar fixo, né? E aí a gente vai ter, depois do dia 5, trabalhar a diferença entre chuva e tempestade. Minha sugestão é a gente usar vídeos lá no YouTube. Mostra uma, como eu já falei, gente, assista antes. Que principalmente os vídeos de tempestade tem umas coisas que são assim mais assustadoras para as crianças, de acidente, de pessoas se machucando. Assista antes. Eu coloquei link aqui no arquivo em PDF também. Coloquei uma sugestão de link que são os vídeos que eu vou usar com as minhas crianças aqui. Se você não quiser procurar outros, você pode usar esses. Se você não gosta da minha sugestão, você pode também pesquisar outros de acordo com a realidade da sua família. Então a gente vai ensinar para a criança que não era só uma chuvinha que estava caindo do céu, era uma tempestade bem feia, e mesmo quando a situação está muito difícil, Jesus pode vir e resolver a nossa situação. No dia 6, se for possível, leve a sua criança na praia, no rio, se na sua cidade não tem praia, mas tem rio, num porto, em algum lugar onde ela consiga ver algumas embarcações, certo? Se for possível, se na sua cidade tiver alguma coisa desse sentido, né? For uma cidade que tenha uma cidade litorânea, ou se não é litorânea, mas tem rio, tem algum lugar onde você possa ir para seu filho ver um barco, um navio, uma jangada, um jet ski, uma lancha, qualquer coisa que caminhe na água. Qualquer meio de transporte aquático, se possível, para essa semana você programa um dia para levar o seu filho a esse lugar. E lá você conversa com ele, os discípulos estavam seguros, esse é um meio de transporte seguro, a gente entra e chega ao nosso destino. Os discípulos também acreditaram que estariam seguros, mas no meio do caminho veio a tempestade, Jesus, entendeu? Aí você trabalha toda essa questão. Eu vou fazer a observação, mesmo que eu fiz na semana passada, na semana 2, no dia da culinária, né? Então, a mesma coisa eu vou dizer para esse dia. Eu coloquei aqui no dia 6, mas é óbvio que essa é uma atividade completamente fora da nossa rotina. Então, você vai ver seus horários de trabalho, né? A dinâmica da sua casa, da sua igreja, para você se organizar, para escolher um dia para ir no seu... Gente, não precisa passar o dia inteiro lá, tá? Meia hora, 30 minutos que você consiga chegar ali e mostrar para sua criança já é suficiente. Dependendo da sua situação, talvez você não possa nem descer do carro. Vai passar ali, a criança vai olhar. Mas se você puder disponibilizar um pouco mais de tempo, né, melhor ainda. Então, coloque isso na sua rotina. Eu espero que seja viável, que você consiga fazer. Porque o que a gente acontece? Porque você vai lá e Lili, você está propondo umas atividades tão fora da nossa rotina às vezes. Quanto mais a gente proporciona aos nossos filhos experimentar coisas novas no processo de aprender, mais esse processo se torna intenso, mais esse processo se torna agradável, mais memórias nós vamos construindo. Porque não se trata apenas de fazer uma leitura bíblica. Se trata de várias coisas que nós estamos trabalhando simultaneamente. A gente está trabalhando princípios espirituais. Nós estamos cumprindo uma ordem que nos foi dada por Deus, que como pais, nós precisamos instruir nossos filhos. Número 1. Nós estamos construindo memórias afetivas porque estamos gastando tempo com os nossos filhos e fazendo coisas muito legais. Nós estamos trabalhando o desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos, porque cada uma dessas atividades, embora muitas vezes a gente não se dê conta e pareça que é só uma brincadeira, trabalha e desenvolve habilidades muito específicas que precisam ser aprimoradas nessa primeira infância. Então, a gente está fazendo várias coisas simultaneamente. O que parece ser uma simples brincadeira não é. Então, se for possível, invista esse tempo,
Leve seu filho e desfrute desse momento. Para o 7º dia, o nosso trabalho com o nome de Jesus, a proposta para essa semana é fazer pintura com cotonete. Então, você vai de novo escrever o nome Jesus e coloca a tinta num potinho, não muito grande, senão eles sujam, tá, gente? Sabe o que eu gosto de fazer aqui? Sabe quando a gente compra aquela placa de ovo que vem 30 unidades? Vem em cima dela, vem uma capinha plástica. Tem umas que vem furada e não serve, né? Mas geralmente ela vem toda lacradinha. Se você corta ali, ela fica um copinho. Você bota uma gotinha de tinta ali, ó, é o suficiente. A criança bela ali a pontinha do cotonete e vai. Não é pra pintar assim de qualquer maneira, é pra pingar, fazer as bolinhas. A gente vai estar trabalhando coordenação motora fina, tá? Então vai estar o nome de Jesus ali e a criança vai em cima do nome, ó, com o cotonete. Quando eu fizer aqui com o João e a Maria, eu coloco a foto aqui pra vocês verem. Então, essa é a proposta para essa semana. Eu espero que vocês tenham experiências lindíssimas e se lembrem de compartilhar aqui com a gente, tanto aqui na plataforma Registrando. Quem quiser compartilhar nas redes sociais, pode compartilhar, me marcar, que eu vou amar repostar vocês. E a gente acaba influenciando outras mães para estarem junto conosco nesse lindo processo que é discipular os nossos filhos.